Olá a todos, retornando então aqui com o curso de Sistemas Operacionais, hoje tratando especificamente de processos e threads. Quando nós começamos a lembrar da origem dos sistemas operacionais, da definição dos sistemas operacionais, o que é que nós lembramos? Que dos trabalhos dos sistemas operacionais é gerenciar o hardware para que eu execute ele da forma mais eficiente possível. Então eu vou consumir o processador o máximo possível, a memória, o disco, a rede, a placa de som e assim por diante o máximo possível. Então o sistema operacional é um gerenciador de hardware. E a segunda tarefa que ele faz, que ele cria, é a abstração desse hardware para os usuários, né, para os programadores que estão executando software sobre esse sistema operacional, para que eu tenha interfaces de comunicação muito mais simples do que as interfaces que o hardware nos apresenta. Né, que nós lembramos naturalmente da arquitetura que o hardware desenvolve tarefas teoricamente simples, né? Então cada ação que o hardware executa é uma tarefa bem definida e bem simples, mas a complexidade de execução, a complexidade de setar os dados de entrada, né, os buffers de comunicação é muito complexo, né? É uma dificuldade muito alta. Então o processo, ele nasce da abstração, da necessidade de abstrair o processador. E aí, quando nós começamos a pensar então em um software executando em cima do sistema operacional, o que que nós percebemos? Que eu posso, se eu tiver duas aplicações disponíveis para ser executada, naturalmente, pensando rapidamente, nós colocaríamos a aplicação A para rodar dentro do processador físico, essa aplicação rodaria até o seu término, e nós colocaríamos posteriormente a aplicação 2 para ela rodar também até seu término. Então nós teríamos as duas aplicações rodando, sendo processadas. Quando nós pensamos num sistema interativo, num sistema desktop convencional, o que que nós percebemos? Que o usuário não tem esse interesse de que uma aplicação execute, posteriormente execute outra, depois outra. Ele gostaria que tudo fosse executado ao mesmo tempo. E aí que entra, então, um conceito de processo vinculado à multiprogramação. Quando nós começamos a pensar em multiprogramação, nós estamos partindo do pressuposto que nós conseguimos colocar mais de um processo na memória, né? E aí, de forma bem simples, nós podemos dizer que processo é uma aplicação em execução, ou um programa em execução. Nós vamos chegar numa definição um pouco mais refinada, mas inicialmente podemos pensar assim. Então, quando nós pensamos que o usuário precisa ter múltiplas aplicações rodando simultaneamente, nós precisamos ter multiprogramação, ou seja, a capacidade de colocar mais de uma aplicação na memória ao mesmo tempo. Uma vez que nós colocamos mais de uma aplicação na memória ao mesmo tempo, nós poderíamos rodar a aplicação A por um tempo muito pequeno, que nós vamos chamar daqui para frente de quantum, um tempo, vamos supor, de 20 milissegundos, retirar essa aplicação do processador físico e colocar uma segunda aplicação dentro do processador físico, uma aplicação B. Essa aplicação rodaria por seus 20 milissegundos, sairia e entraria o A novamente e nós iríamos alternando, então, essas duas aplicações dentro do processador. Quando nós começamos a pensar nisso, e aí esse processo de inserir e retirar processos dentro de processadores, nós damos o nome de preempção, né, essa capacidade de alternar esses processos. Então, para que eu possa fazer essa alternância, nós precisamos pensar em como abstrair o processador físico. Por quê? A aplicação A entrou dentro do processador. Ela mexeu nos registradores do processador. Quando ela é retirada e entra a aplicação B, essa aplicação B vai modificar esses registradores. No momento que eu retirar a aplicação B e voltar à aplicação A, naturalmente os registradores que estão ali não são os mesmos que a aplicação A havia deixado setado. Então a aplicação provavelmente quebrará ou terá algum problema. Então o que que nós precisamos fazer? Criar uma espécie de conceito, uma abstração, em que eu consiga levar esse processador físico junto com a aplicação, né? Que é o conceito de processo. Então uma vez que a aplicação A é colocada dentro do processador físico, e eu preciso retirá-la quando acaba o quantum dela, esse quantum de 20 milissegundos, o que que eu faço? Eu copio todos os dados desse processador, todos os registradores, quer dizer, eu salvo o estado desse processo, quer dizer, o estado atual dele, e gravo isso numa área de armazenamento. E insiro o processo B. Quando eu insiro o processo B, eu reseto esses registradores, o processo B faz a modificação desses registradores. Quando chega o momento do processo B sair, deixar o processador, eu salvo novamente esse contexto do processo B numa área de transferência. E eu retorno o processo A com todo esse estado que eu havia salvado anteriormente. Então, com isso, o processo A ele volta a executar exatamente de onde ele parou. E nós lembramos lá de arquitetura que todo o processo, o processador, dentro do processador existe um registrador chamado Program Counter, né, o PC, alguns chamam ele de P, mas é bem comum conhecemos como PC,
Esse program counter é o registrador que diz qual que é a próxima linha de código que será executada. Então veja, se na hora que o processo sai do processador A, eu levo o program counter e todos os outros registradores dele, e na hora que eu volto, eu coloco o program counter no mesmo local, o mesmo valor, naturalmente a linha que vai ser executada é a linha posteriormente, como se ele não tivesse saído do processador. Então, quando eu crio esse contexto de processo, esse conceito de processo, perdão, eu consigo implementar a multiprogramação, eu consigo fazer a preempção, e o processo, quando retorna, continua executando como se ele não tivesse saído do processador. Então, o processo em si nada mais é do que a abstração do processador, entregando para uma aplicação um processador abstrato. E aí, se nós fôssemos formalizar isso num texto, poderíamos formalizar como o que está especificado aqui. Processo é uma abstração implementada pelo sistema operacional, contendo entradas e saídas, e um estado vinculado ao program counter, quer dizer, o processo tem um estado e vinculado à sua execução, que é a linha de execução, visando permitir que um programa seja executado em um processador real. Né? E eu deixei aqui mais algumas definições, né, baseadas no livro Tannenbaum, modifiquei elas um pouco, para que nós possamos, para que vocês possam ler quando tiver um tempo disponível. Esse processo de preempção, quer dizer, se eu tenho já um modelo abstrato de processador, que nós vamos falar daqui para frente só de processo, se eu tenho a ideia do processo, eu consigo executar múltiplos processos de uma única vez na memória, quer dizer, eu consigo colocar múltiplos processos na memória que eu tenho multiprogramação. A tarefa de inserir e colocar processos no processador, fazer essa alternância, nós chamamos de preempção. Mas quem decide qual é o novo processo que vai entrar no processador? Né? Eu tenho o processo A rodando, o processo A saiu, estourou seu quanto, ele saiu. Como que é feita a escolha desse processo B, ou do C, ou do D, ou do Z? Né? Qual que é o processo que vai entrar? É um software chamado escalonador. O software escalonador é um sistema, faz parte do kernel do sistema operacional, ele não é passível, né, de sofrer swapping de sua totalidade, quer dizer, eu não consigo colocar ele em disco totalmente, e ele que faz essa seleção. Todo escalonador possui vinculado a si uma política de escalamento. Então, quando ele vai decidir qual o próximo processo que será executado, ele executa uma política, pode ser, por exemplo, circular, de forma circular, pode ser uma fila, pode ser por prioridades, a gente vai ver essas políticas mais para frente, mas ele usa uma política para escolher qual que é o processo, e ele possui um mecanismo que faz essa troca. Então, nós vamos ver daqui a pouco também o mecanismo, como é que ele faz essa troca de processo dentro do processador. Quando nós começamos a olhar, então, com relação à multiprogramação, aquilo que nós estávamos dizendo, se eu simplesmente não escalonar os processos, o que eu tenho, basicamente, é a execução de um processo pós o outro. Então, eu executaria o processo A, processo B, processo C, processo D, na sequência, mesmo que eu tenha multiprogramação. Mas o que nós gostaríamos, como foi dito lá atrás, é que as aplicações executem de forma concorrente, né, simultâneas. Então, eu estou com o navegador aberto, o editor de texto aberto, uma planilha aberta, eu quero que os três me respondam sempre que eu precisar. Então, o que nós gostaríamos é que tivesse essa sensação de que as aplicações estão rodando em paralelo, né? E para isso, eu preciso, então, de 4 contadores de programa, porque eu tenho 4 linhas de execução diferentes. Se eu pensar em processo, quer dizer, cada processo aqui vai ter seu program counter associado, mas eu incluo ele dentro de um processador físico. Então, se eu tenho um único processador, né, digamos que isso aqui seja, esse quadradinho que seja o processador. Então, se eu tenho um único processador, naturalmente eu não vou conseguir executar essas 4 aplicações simultaneamente. Para conseguir executar essas 4 aplicações simultaneamente, eu preciso ter 4 processadores físicos também. Então, a abstração do processo, então a criação do processo, vincula a esse software que está rodando um program counter. Então, eu tenho 4 linhas de execução. Mas eu só consigo fazer com que esse processo execute de fato dentro de um processador físico. Então, para eu ter 4 processos rodando em paralelo, eu preciso de 4 processadores. Como nem sempre nós temos isso, né, porque nós teríamos, por exemplo, milhares de processos rodando ao mesmo tempo, centenas de processos rodando ao mesmo tempo, não é conveniente financeiramente termos uma máquina com centenas, né, de processadores em cima de uma mesa. Então, o que nós fazemos? Um processo de preempção dado aquele tempo que eu havia dito que nós chamamos de quantum, né? Então, digamos que eu tenho aqui um quantum de 20 milissegundos. O que eu estou dizendo? A cada 20 milissegundos, um processo vai entrar, vai sair do processador e um novo processo vai entrar, né?
depois de 20 segundos, um novo processo entra, 20 milissegundos, um novo processo entra. Então, o que eu começo a ter, realmente? O processo A executa um pouquinho, o processo A executa um pouquinho, na sequência o processo B executa um pouco, o processo C um pouco, o D um pouco. Aí eu volto novamente, o A executa mais um pouco, B um pouco, o C e o D, e assim sucessivamente. Então, eu tenho a sensação de que essas aplicações estão rodando simultaneamente. Mas, de fato, elas estão criando uma sensação que nós chamamos de pseudo-paralelismo para o usuário. Quer dizer, o usuário acredita que aquilo esteja acontecendo simultaneamente, mas não está. Né? Espero que tenha ficado claro, se souber alguma dúvida, nós retiramos no fórum ou numa aula presencial, se for necessário. Quando nós começamos a pensar em processo também, nos vem na cabeça, né, a necessidade de criação desse processo, em termos de processo. Então, quando que um processo é criado? Quando eu inicializo o sistema, né, e aí vocês vão lembrar lá atrás, que eu tenho, quando eu começo a criar o sistema, só pegar uma caneta aqui, só um minuto. Quando eu inicio um sistema Linux qualquer, né, eu tenho então um boot sendo feito, nós vamos ver lá em sistemas de arquivos e file system como é que esse boot ocorre, mas inicialmente é criado um processo chamado init. Esse processo cria outros processos e finaliza na criação de um processo chamado passwd ou login, né? Depende da época que nós estamos pegando. O passwd nada mais é que aquela tela preta que nós colocamos nosso usuário e senha. Uma vez feita essa autenticação, esse passwd ou login cria um novo processo chamado bash, que é o terminal para nós utilizarmos. Então, o que nós começamos a perceber? Que existe uma hierarquia aqui no mundo Unix dos processos. Então, o processo bash é um processo filho do processo passwd. O processo passwd é filho, provavelmente, do init ou de outro processo, subprocesso. Então, nós estamos criando uma árvore de processos. Então, sempre que um sistema inicializa, eu tenho a criação de processos. No caso do mundo Unix, eu tenho essa hierarquia definida. No caso do Microsoft, essa hierarquia não existe. Eu posso ter a criação de processo na execução de uma chamada de sistema de criação de processo por um processo de execução. Então, existe uma chamada de sistema denominada fork, em que toda vez que eu a executo, eu duplico um processo. Olhando no mundo Unix, né, pensando que isso aqui é a nossa memória, né, lembrando que a memória começa do endereço 000, então uma memória 32 bits, por exemplo, nós teremos 32 zeros como primeiro endereço, e como endereço máximo 32 uns, né, que nós convertemos para hexadecimal para simplificar a representação. Quando nós olhamos isso na memória, um processo, ao ser criado, ele aloca um pedaço de memória para sua execução. É claro que essa memória, nós vamos ver mais para frente quando for tratar a abstração de memória virtual, ela não é contínua do jeito que está aqui, como se fosse um vetor, né? Ela é saltada na memória, são vários pedaços, mas para fins de representação, colocar um espaço só fica mais fácil de entender, né? Então, a aplicação está aqui, aqui agora a aplicação A, né, ela está rodando ali. Se essa aplicação A faz uma chamada fork dentro do seu código, o que acontece com essa aplicação? Ela é simplesmente duplicada. E quando eu duplico essa aplicação A, o que eu tenho rodando aqui dentro é exatamente a mesma aplicação, porque eu dupliquei a memória. Então, meu program counter que estava aqui na linha 5, por exemplo, vai ser duplicado aqui também na linha 5. Eu estava executando o fork. O fork é uma função que retorna valor, não é uma função tipo void. E o que ela retorna? Para o processo pai, ela retorna o PID do filho. Né? Então, vou colocar PID do filho aqui. E para o processo filho, ele retorna o valor 0. Quer dizer, o filho, para ele saber que ele é o filho. Então, quando ocorre essa duplicação, o pai vai rodar a linha logo subsequente do fork, sabendo o seu PID, e o filho vai rodar também a sua linha subsequente do fork, também sabendo que ele é o filho. Então, por exemplo, se nós estivermos fazendo um cálculo de uma equação de segundo grau, um exemplo bem simples, e eu tenho então a aplicação aqui, um processo que fez deixa eu
desenhar aqui um quadradinho. Eu tenho um processo 1 aqui, que fez o cálculo do delta. Se eu executo um fork, o que vai acontecer com esse processo 1? Ele será duplicado. Então, na hora que eu duplico e gero o próprio processo 1, quer dizer, o código do cálculo que estava ali no processo 1 foi também o processo 2, né? Porque quando nós olhamos a memória de uma aplicação, ela é mais ou menos dividida assim. Eu vou ter aqui na parte de baixo um espaço para código. Na sequência, é colocado as variáveis estáticas de uma aplicação. E aqui em cima é colocado um espaço de heap. Então eu tenho aqui código, eu tenho o heap, e aqui, desculpa, é a pilha, não é heap não. E eu tenho a pilha aqui em cima. A pilha naturalmente vai crescer de cima para baixo, né? Então conforme eu vou alocando. Aqui no heap é onde estão as variáveis estáticas, né? Se nós olharmos lá no programa em C, eu tenho int, eu tenho lá, antes da função int main, logo acima eu tenho as variáveis globais, essas variáveis globais são as que serão alocadas no heap. E posteriormente eu entro na função main. A função main, como ela é uma função, ela é alocada dinamicamente. Então ela vai vir para a pilha, para a stack. Vai ser alocada ali e as funções e as variáveis declaradas logo abaixo da função main vão ficar na pilha junto com a função main, né? O que fica no heap são as variáveis globais que todas as funções têm acesso. E aí nós começamos a entender por que existe a ideia de escopo de aplicação. Porque veja bem, se a função main está empilhada aqui na pilha, as suas variáveis locais, né, vão estar armazenadas ali, mas ela tem acesso a esse heap. Da mesma forma, uma segunda função que entra em processamento, por exemplo, função 1, que vai ser empilhada sobre a função main, vai ter acesso às suas variáveis locais e também ao heap. No entanto, como eu estou tratando uma pilha, né, a função que foi empilhada, pensando que aqui é a função main, a função que foi empilhada só tem acesso às suas variáveis e ao heap. Não vai conseguir enxergar a função main que está empilhada embaixo. E aí entra o conceito de escopo de programação, né? Em que eu só enxergo variáveis globais e as variáveis dentro da sua própria função. Naturalmente, se uma variável de uma função tiver o mesmo nome de uma variável global, eu vou sempre procurar primeiro na pilha. É por isso que mesmo quando nós pensamos em programação, né, a questão do escopo, é por isso que quando eu declaro uma variável com o mesmo nome dentro da função, ela apaga, ela sobrescreve, ela sobrepõe o valor da variável global. Por quê? Primeiro sempre é procurado na pilha, posteriormente no heap. Né? Espero que tenha dado para entender um pouquinho de onde saiu a necessidade de escopo nas linguagens de programação. Então, quando eu faço a duplicação de um processo, retomando aqui nosso exemplo aqui no 1 aqui, quando eu faço a duplicação desse processo na memória, tudo isso aqui é duplicado. Então, não somente o código vai, como o heap também vai e a pilha também vai. Então, se eu tivesse alguma coisa do tipo, deixa eu tentar escrever aqui, digitar que fica mais nítido. Deixa eu voltar aqui para um slide mais claro. Então, se eu tivesse algo do tipo fork, fork, o que eu teria aqui no código do DEM? Eu teria o código do pai. Por quê? Em C, tudo que é diferente de zero é verdadeiro. Nós não vimos ali que quando eu faço fork, o pai recebe da função fork o PID, né, o Process Identification do filho, Process Identificator do filho. Da mesma forma, dentro do else, aqui eu teria o código do filho sendo executado. Né? Então, dentro de um mesmo código, como eu estou duplicando esse código aqui, né, dentro desse mesmo código, no processo original, eu vou executar esse fork, então, se fork e retornou o PID do filho, então isso aqui vai ser verdadeiro, eu vou executar no processo que ficou aqui em cima,
o conjunto de código que está dentro do DEM. E vou executar no filho, quer dizer, o fork vai retornar false por filho, porque o filho PID é 0. Então, se 0, o filho vai começar a executar o código que está dentro do else. Então, eu estou criando um novo processo, porque eu dupliquei o processo, e esse processo tem o mesmo código do processo original, só que eu consigo executar agora coisas diferentes. O pai executa o que está dentro do DEM, e o filho executa o que está dentro do else, né? Do então e do senão. Deixa eu só retornar aqui. Então, da mesma forma que eu consigo criar processo, e aí só uma observação, existe uma função chamada execv, é um conjunto de chamadas, tem execv, só execl, execvl, tem várias chamadas. O que o execv faz? Deixa eu só retomar um pouquinho isso aqui. Dentro do processo da memória, nós vimos que existe essa alocação. Existe o código aqui, existe o heap e um espaço para pilha, né? Então, o código, o heap e a pilha. Quando nós fazemos o fork, o que acontece com isso aqui? Essa memória, então, ela é duplicada. Quando ela é duplicada, eu vou ter o mesmo código, o mesmo heap e a mesma pilha. Então, esse aqui é o código 1, aqui eu vou ter o código 1, o mesmo heap 1 e a mesma pilha 1. Quando eu executo, então, o fork, ocorre a duplicação, e quando eu executo o execv, eu consigo trocar esse código aqui, a imagem do processo, né? Então, se eu executar um execv, fiz um fork, tem um processo, fiz um fork, dupliquei ele. Se eu executar um execv, eu consigo colocar outro código para rodar aqui. Então, dentro da própria chamada do execv, nós indicamos qual que é o código que vai entrar. Então, vou ter naturalmente um outro código binário compilado que vai entrar ali. Então, um exemplo, eu poderia dizer para esse execv executar o comando ls. Então, esse trecho de código que está aqui seria executado pelo trecho de código, seria alterado para o trecho de código da chamada ls. Da mesma forma, essa pilha aqui seria alterada, e esse heap, perdão, e essa pilha também. É claro que ela é alterada na escrita, né? No momento que eu tenho o heap aqui, as variáveis continuam lá, depois que eu executei o execv, conforme eu vou mexendo com variáveis, ele vai sendo modificado, né? Isso aqui só acontece no mundo Unix, né? O mundo Microsoft é diferente. Quando você dá um create process, basicamente ele cria um processo zerado, limpo, né? Então, a criação de processo dentro do sistema operacional no Unix é mais eficiente, é mais rápido, e no mundo Microsoft ele é mais seguro, né? Porque o processo vai zerado, não tem, por exemplo, vazamento de código de dados entre um processo e outro na criação, né? Claro que é bem raro isso acontecer, mas... Então, na inicialização do sistema eu crio processos, na execução da chamada fork eu crio processo, na requisição do usuário, né, para criar um novo processo. Então, quando eu tenho uma aplicação, por exemplo, a teste 1, né, quando eu digito /, teste 1, esse comando /, que é um comando de execução, e ele, então, solicitado pelo usuário, então ele vai criar um processo requisitado pelo usuário. E aí, naturalmente, também tarefas em lotes, né? Quando eu escrevo um script, eu faço um conjunto, um lote de execução, conforme os lotes vão executando, eu vou criando processo. Da mesma forma, existem eventos que terminam o processo. O primeiro que nós temos aqui é a saída voluntária, e aí todos nós sabemos que no mundo Unix, né, todo processo tem que finalizar com o status zero, por isso que nós, quando programamos em C, usamos a função int main, e o retorno da int main é return zero, quer dizer, retornou tudo ok. Então é uma saída voluntária. Toda vez que eu uso um return ou um exit, mesmo que tenha dado um erro, mas eu consegui tratar esse erro e dei um exit 1, quer dizer, identifiquei o erro e dei um exit 1, preenchi a variável earn, por exemplo, né? Eu estou tratando, quer dizer, a saída foi voluntária, o próprio processo finalizou. Eu posso ter uma saída involuntária por erro, quer dizer, aconteceu algum erro dentro da minha aplicação que eu não estava esperando, e eu não consegui tratar, eu não percebi esse erro, e ocorreu uma saída involuntária, quer dizer, não houve um return, um exit, e o processo acabou finalizando. E pode existir um erro fatal. O erro fatal, ele é mais comum dentro dos sistemas operacionais quando você tem kernel panic, quer dizer, que a aplicação para como um todo.
Da mesma forma, divisão por zero, né, também é considerado um erro fatal. E aí nós vamos perceber que saída involuntária por erro e erro fatal são conceitos muito próximos, né? O que impacta aí mais o que define mais se é um ou se é outro, é o impacto que aquilo aconteceu. Né? Uma saída involuntária por erro, normalmente eu consigo recuperar, e um erro fatal eu não consigo recuperar, não há o que fazer, né? E aí a finalização, mas nos debates, nas discussões, né, só saída involuntária já é bem aceito, porque pode ser por erro, pode ser por erro fatal. E aí existe a finalização involuntária por outro processo. No mundo em Unix, novamente, quando nós executamos o comando kill, o que nós estamos fazendo é um processo que está ali dentro do bash, por exemplo, nós abrimos o bash e damos kill em um outro processo. Por exemplo, vou finalizar o Firefox, kill Firefox ou kill all Firefox. Eu estou finalizando outro processo sem que ele tenha tido essa intenção de finalizar, por isso que é involuntário. E aí, se a gente acrescentar, se nós acrescentarmos o kill menos 9, é uma saída repentina, né? Finalizar agora. Então, continuando, ainda no nosso conceito de processos, né, o que nós percebemos? Ótimo, eu tenho agora os processos, eu consigo, com multiprogramação e preempção e o processo de escalamento, eu consigo alternar processos dentro do processador, fazendo com que essas aplicações pareçam que estão executando simultaneamente. Mas como que eu controlo isso? Né? Como é que eu me organizo? Então, nós criamos, dentro do sistema operacional, o conceito de filas. Então, existe a primeira fila em execução. Essa fila de execução ela possui a quantidade de posições de processadores físicos que eu tenho. Então, supor, se eu tenho 4 processadores físicos, eu vou ter 4 posições nessa fila, que representam os processos que estão executando dentro do processador físico naquele momento. Então, se eu tenho só um, eu vou ter só uma posição. Antes de entrar para executando, antes do processo começar a executar, esse processo precisa estar pronto para executar, quer dizer, ele não pode não ter nenhuma pendência, ele não está esperando entrada e saída, ele não está esperando um sinal, não está esperando nada, então ele está pronto para executar, e é aí que entra essa fila de prontos, ou seja, o processo pode entrar em produção. Uma vez que o processo está pronto, então ele entra em execução, acabou os 20 milissegundos, né, acabou o quantum dele, aqueles 20 milissegundos, ele retorna para pronto, quer dizer, ele simplesmente, deixa eu só apagar aqui, então o processo está pronto, foi para execução, acabou os 20 milissegundos, ele retorna para pronto, ele simplesmente perdeu o quantum, terminou o quantum dele, o turno dele passou, ele volta para a fila de pronto para poder retornar posteriormente. Agora, se um processo está executando e ele precisa fazer uma operação de I/O, por exemplo, precisa acessar disco, rede, placa de som, ele está fazendo uma interrupção, quer dizer, ele vai gerar uma operação, o processador vai acionar a DMA para que a DMA agende a transferência dos dados, e eu não posso ficar gastando o processador esperando essa DMA trabalhar, porque ela já foi feita para trabalhar em paralelo. Então, o que eu faço? Eu tiro o processo da linha de execução e jogo ele para um estado de bloqueio. Quer dizer, esse processo está bloqueado, aguardando uma interrupção ser finalizada. Uma interrupção ocorrer, perdão. Uma vez que essa interrupção ocorra, quer dizer, acabou a transferência, então eu joguei o processo para bloqueado, coloquei um outro para rodar, ou tem outro processo rodando nesse momento. Acabou essa execução, quer dizer, eu já posso novamente executar esse processo, ele vem para a fila de prontos. Uma vez na fila de prontos, eu consigo colocar ele em execução novamente. Então, o processo pronto vai para execução, se só acabou o quanto, ele volta para pronto, se fez uma operação de saída, vai para bloqueado. Uma vez bloqueado, terminou ocorreu a interrupção, acabou a operação, ele volta para a fila de prontos e passa, então, para a execução. É claro que esse modelo é um modelo conceitual, né? Na prática, nós temos no mundo Microsoft muito mais filas, e no mundo Unix também um pouco mais de filas. Aqui embaixo, nessa figura, tem a representação do Linux, né? Claro que conforme eu vou modificando, como, por exemplo, tem Linux desenvolvido para sistemas em tempo real, eu posso ter mais filas do que estão aqui. Essas aqui são as filas comumente encontradas, né? Então, existe uma fila de running, quer dizer, os processos que estão em execução. Se esses processos fazem a operação de I/O e precisa aguardar, eu levo eles para uma fila de um sleep, né? Mas é um sleep aguardando uma interrupção ocorrer, quer dizer, uma operação que eu não sei quando ocorre. Quando o processo finaliza, que chegou ao seu final, eu vou para uma linha de zumbi, né? Esse zumbi, para a gente ter uma clareza,
Digamos que eu tenho um processo 1. Esse processo 1, ele cria um processo 2, que é o processo filho dele. Deixa eu só tirar daqui, que eu acho que vai ficar em cima da minha imagem. Tem o processo 1, eu crio um processo 2, que é filho do processo 1. Quando eu crio um processo, que eu fiz o fork e criei um processo 2, né? Posso usar execv para alterar a imagem dele se eu quiser. É natural que nós façamos a chamada de uma instrução wait, quer dizer, aguarde o processo 2 finalizar. Digamos que por algum motivo esse processo 2 finalize de forma involuntária, quer dizer, esse processo sumiu. O que acontece com o processo 1? Ele está esperando de forma indefinida o término do processo 2, porque o processo 2 nunca vai terminar, né? Então, esse estado aqui que nós chamamos de estado zumbi. Esse mesmo estado nós usamos para finalizar processos. Então, eu jogo os processos, movo ele para zumbi, por quê? Porque existe uma rotina que retira os zumbis de execução. Uma vez que ele se torna zumbi, eu vou lá e retiro. Então, finalizou, também vou lá e retiro pelo mesmo princípio. Existe uma outra fila de processos que estão aguardando sinal vinculados a tempo, né? Então, quando eu dou um sleep 20, um sleep 200, né, num código em C, por exemplo, esse processo vai aguardar um tempo, então eu tenho, eu sei quando esse processo vai retornar. Então, eu jogo ele para uma fila de aguardando o sinal, uma fila T. E existe uma outra fila, uma fila de suspenso, que são processos que estão aguardando o sinal de outros processos. Então, no nosso caso aqui, processo 1. Opa. Então, no nosso caso aqui, processo 1 criou um processo 2 e eu executei um wait. No momento que eu executo esse wait aqui, esse processo 1 vem para a fila de suspenso, porque ele precisa aguardar o término do segundo processo. E eu não tenho noção quando o segundo processo vai terminar, porque não existe um contador de tempo vinculado, né? Então eu começo a tratar, e aí se vocês perceberem, é lógico que existe também aqui uma fila de prontos, né? Que fica vinculada a essa fila de running, né? Então no mundo Linux existe uma fila de processo, o que está na frente eu coloco para executar, né? A gente vai ver lá para frente que o escalador do Linux tem tempo constante de escolha, porque ele vai tratando as filas, já deixando elas ordenadas para entrar em running, né? Então, o que nós percebemos? Que, na realidade, a fila de sleep, a fila de bloqueio e a fila que aguardam um sinal temporal, na realidade, são desdobramentos do bloqueado, né? Da fila bloqueada. Os três são desdobramentos daquilo ali. Então, no geral, os conceitos de filas que eu utilizo são evoluções desse modelo básico aqui. E normalmente essas evoluções são feitas para tratar casos reais que ocorrem na prática, né? Então nós sabemos que no mundo Unix eu tenho bloqueio por hardware, que eu preciso aguardar uma interrupção. Eu tenho bloqueios por sinais de outras aplicações, uma aplicação precisa mandar um sinal para outra e eu não sei quanto tempo isso vai consumir, então não tem uma interrupção prevista para aquilo retornar. E eu tenho esperas baseadas em tempo, né, em que eu sei quando aquilo vai acabar, porque o tempo foi previamente estabelecido. Então, basicamente, é assim que é feito o controle desses processos. Então, quando nós analisamos, se nós pudéssemos, né, criar um modelo da execução, nós temos a impressão, então, que os processos, processo 1, 0, 1, 2, 3, até o processo N-1, são suportados pelo escalador, como se eles rodassem dentro do escalador, rodassem a partir do escalador. Mas, de fato, o que ocorre é que eu tenho um processador físico, eu coloco um processo para rodar dentro desse processador físico, e a partir desse momento, o que existe dentro desse hardware é só essa aplicação. O próprio sistema operacional está num estado de suspensão temporal, né? Ele também não sabe que ele vai retornar daqui a pouco. Quando ocorre uma interrupção, né, então de tempo, quando estoura aquele quantum, né, e aí nós vamos perceber que essa interrupção do quantum é o nosso segredo, é o segredo do escalamento do sistema operacional, como aquilo acontece. Então, eu não consigo fazer preempção se eu não tiver um apoio do hardware, porque, pense, para a gente poder contextualizar bem aqui, eu tenho um processador, dentro desse processador eu coloquei a aplicação A para rodar, e aí eu tenho a minha memória. Se nós observarmos, onde é que está o escalador nesse momento? Parado aqui na memória. Está parado aqui na memória, ele não está dentro do processador. Então, o próprio escalador não tem noção de quanto tempo se passou desde que ele colocou a aplicação A para rodar até o seu término.
Então, toda vez que o escalador insere uma aplicação para rodar, ele starta um timer de acordo com o tamanho do quantum, e aí esse quantum, no geral, ele é de 20 milissegundos, mas, por exemplo, o Windows Server tem quantos de 120, 200, depende da quantidade de processadores, e ele se ajusta. No mundo em Unix, no geral, é 20 milissegundos. Então, quando o escalador está tomando a decisão de qual processo vai entrar, vai escalonar, ele coloca o Program Counter. Antes de colocar o Program Counter da segunda aplicação, ele ajusta um timer de 20 milissegundos. Altera o Program Counter para a segunda aplicação e naturalmente ele sai dentro do processador, porque ele trocou o Program Counter, ele colocou um Program Counter para rodar uma outra aplicação, né, um Program Counter de uma aplicação B. E nesse caso aqui da aplicação A. Nesse momento, ele deixa o processador. E aí, então, a aplicação A vai ficar rodando, e se esse timer não gerar uma interrupção, essa aplicação A vai ficar rodando até ela terminar. E quando ela terminar, se não tiver o apoio do hardware, a máquina vai travar, vai ficar congelada, porque o escalador não voltará sozinho para dentro do hardware. Então, o que nós começamos a perceber? Que existe, na realidade, um conjunto de instruções dentro do hardware, né, do processador, que faz com que essa preempção seja possível. Então, o hardware implementa uma parte e nós, dentro do sistema operacional, implementamos outra parte. Se nós começarmos a olhar a memória, vou desenhar uma memória aqui do lado, dentro da memória nós começamos a alocar processos. Então, aqui é o processo A, aqui é o processo B, e aqui embaixo eu vou colocar o escalador. Vai faltar um pedacinho aqui, mas não tem problema. Vou colocar escrito aqui fora. A, B e o escalador. Então, quando, digamos que vamos partir do pressuposto, né, que eu tenho aqui um processador. Esse processador, nós sabemos que ele tem um conjunto aqui de registradores, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar rapidamente aqui. Um desses registradores aqui é o Program Counter. Outro registrador é o PSW. O PSW é o estado da máquina, né? Ele é um conjunto de registradores, na verdade, que diz que entre as coisas que ele registra, uma das coisas é se aquela aplicação que está rodando ali pode ou não desligar as interrupções, se as interrupções estão ou não estão ativadas, né? Então, é basicamente o estado de controle da aplicação. E o Program Counter. Então, digamos que nesse momento, eu tenho a aplicação A, eu tenho aqui a aplicação A rodando aqui dentro. E aí, na aplicação A, nós lembramos lá que existe um trecho aqui. Deixa eu trocar de cor, porque eu acho que vai ficar muito confuso. Nós percebemos que dentro da aplicação A, sem a memória aqui um pouquinho maior. Para eu poder colocar a transferência aqui. Então, nós percebemos que dentro da aplicação A, nós havíamos dito, né, que existe aqui um espaço em que eu tenho o código dela. E esse código aqui tem as linhas 1, linha 2, assim sucessivamente. Essa linha aqui é que está dentro do Program Counter, dizendo, olha, eu estou executando a linha 1 nesse momento, a próxima linha que será executada é a linha 2. Digamos que nesse momento que eu estou executando a linha 1, ocorra o estouro do quantum de 20 milissegundos. Quer dizer, eu cheguei nesses 20 milissegundos e o sistema operacional, então, inicia uma interrupção de tempo, né, de escalonamento. É uma interrupção específica, aí o que nós percebemos? Que na memória existe um vetor de interrupção dividido em posições, posição 1, 2, 3 até 256, naturalmente, né, normalmente. Digamos que essa aqui seja a interrupção de número 5. O que existe dentro desse vetor de interrupção na posição 5? O código que vai chamar as operações que fazem a troca do processo. Então, quando essa interrupção ocorre, a primeira coisa que o hardware faz é simplesmente salvar esses registradores numa área de transferência, qualquer. Né? Essa área de transferência é previamente definida, ele salva esses registradores ali dentro. A segunda coisa que ele vai fazer, a próxima coisa que ele vai fazer,
É dentro do código do escalonador, também existe linhas, né? Vamos colocar, era para ser uma embaixo da outra, mas não ia caber. Então, linha 1, 2, 3, 10, 20. E ele carrega, então, digamos que a linha 11 seja o program counter que começa o escalonamento. Ele carrega aqui dentro dessa posição 2, ele retira essa... Não era para apagar tudo, né? Ele retira esse program counter que estava ali da aplicação A e insere o program counter do escalador. Nesse momento, entra em execução, né, essa linha 11, de fato, né, ela está lá no vetor de interrupções. Né? Eu estou colocando aqui no escalador para ficar mais fácil nós entendermos. Essa linha 11, então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a salvar esses dados que foram carregados para cá dentro do processo. Então, vocês lembram que eu tinha dito lá atrás que existe um espaço para código, existe um espaço do RIP, existe um espaço da pilha. E aí existe uma segunda pilha, né, na aplicação, que ela fica escondida da aplicação, nós não conseguimos acessar ela, que é uma pilha de kernel. É uma pilha destinada ao sistema operacional. Então, quando o escalador salva esse estado, quer dizer, ele vai pegar tudo que está aqui, que foi copiado para cá, ele vai trazer tudo isso aqui para uma pilha dentro da aplicação, para que a aplicação possa, então, guardar seu estado, e aí criar aquele conceito de abstração de processo. Uma vez que essa aplicação guardou esse estado, o que eu faço? O que ele faz? Ele vai lá dentro da sua política de escalamento e decide que quem vai executar é o programa B, né, a aplicação B. Digamos que a aplicação B também já salvou seu estado aqui em cima, né, está com o estado salvo aqui, e o program counter dele é a linha 50. O que o escalador vai fazer? Vai trazer para dentro do registrador de program counter aqui a linha 50 do processo B. A partir desse momento, então, o B passa a assumir o processador e a ser executado. No próximo ciclo de escalonamento, se o A tiver que retornar, o que nós percebemos? Que o estado dele está salvo aqui. Ó. Basta com que eu faça com que esse estado saia daqui e venha novamente para dentro do processador e ele volta então a executar no mesmo ponto que ele tinha executado, que ele estava executando antes de sair. E com isso então nós criamos a capacidade de preempção e escalamento de processo, fazendo com que o processo entre e saia nessa execução constante de entrada e saída, sem perder seu estado de execução. Então, dado esse conceito, eu só quero observar aqui que eu deixei uma tabela aqui que vem no Tannenbaum, né, o livro Tannenbaum tem, explicando esse algoritmo que nós acabamos de fazer aqui de forma um pouco mais resumida, né? E aqui tem um algoritmo para que a gente consiga entender. Então, basicamente, existe um hardware salvando o contador de programa, depois ele entra no processamento de linguagem, né, uma linguagem de montagem, que salva esses registradores, não é um código em C, mas já está esse código dentro do vetor de opções ainda, e depois entra um código C que faz o salvamento total e a nova carga e a seleção da nova aplicação que vai executar. Então, dessa forma, se nós começarmos a olhar isso no tempo, o que nós percebemos? Que o processo P0, né, no caso aqui, ele está executando. Quando estoura o ponto dele, quer dizer, acabou os 20 milissegundos. Acabou os 20 milissegundos. E ele chega, então, no momento de ser retirado, o que eu preciso fazer? Salvar o estado do processo B. Nesse momento que eu salvo esse estado, esse processo não está mais executando, ele está parado, está ocioso, né, porque eu estou trabalhando, mas também o processo 1 também não está executando, porque quem está trabalhando nesse momento é o escalonador, né, o hardware, as rotinas de manutenção, mais o escalonador. Uma vez que eu salvei o estado do B, eu preciso agora, então, do processo 0, eu preciso carregar o estado do processo 1. Uma vez que eu carrego o estado do processo 1, eu começo, então, a executar o processo 1. E assim, eu vou fazendo sucessivamente. Na hora que o processo 1 estourou os 20 milissegundos dele, eu primeiro salvo o estado desse processo 1 e recarrego o estado do processo 0. E o processo 0, então, volta a executar. Então, eu vou ficando sempre nessa alternância.
E, naturalmente, existe um tempo aqui em que o processo 0 vai estar... Deixa eu só limpar aqui para ficar mais fácil. Vai chegar um momento aqui que o processo 1 vai estar ocioso e o processo 0 também vai estar ocioso, né? Porque quem está trabalhando nesse intervalo de tempo é o escalador selecionando. Essa alternância, né, quando eu estou com o processo 0 rodando e ocorre interrupção, em que eu entro na execução do processador, do escalador, é o que nós chamamos de troca de contexto, né, onde acontece uma troca de contexto, ou seja, eu estou saindo do modo usuário, né, se vocês lembrarem lá atrás, da aula passada, nós vimos que existe um nível de proteção usuário, vou escrever um pouquinho mais para cá, para não... usuário, e o modo kernel, né? Sempre que eu estou rodando uma aplicação, quer dizer, essa aplicação está rodando aqui em cima. Toda vez que eu preciso escalonar, né, ocorre alguma coisa que eu preciso tirar a aplicação, porque veja bem, ela pode sair do processador quando estoura o quantum dela de 20 milissegundos ou quando ela faz uma operação de I/O. Sempre que isso ocorre, eu entro no hardware, o hardware vai fazer uma operação para salvar esse program counter e carregar o program counter do escalador, e depois o escalador vai salvar esses registradores. Então, quando ocorre essa operação, eu tenho uma troca de contexto, quer dizer, eu estou saindo do processador, está saindo do modo de proteção de usuário, em que eu não posso mexer com interrupção, por exemplo, e indo para o modo de proteção de kernel, ou seja, onde eu tenho autorização para fazer tudo. Então, esse tempo que eu tenho aqui, em que o processo, ambos estão ociosos, esse tempo aqui não precisa ser constante, porque o escalador, como ele roda em modo kernel, ele desativa as interrupções. Nesse tempo que ele está trabalhando, não há nenhuma interrupção ocorrendo. Então ele pode gastar o tempo que for necessário. Obviamente, se esse tempo ficar muito longo, eu começo a ter uma degradação do sistema. Mas eu preciso desligar as interrupções, porque senão alguém digitaria alguma coisa no teclado, o escalador sairia e voltaria novamente para tomar uma decisão sobre o que fazer com aquela tecla do teclado, que foi pressionada. Então ele desliga as interrupções para poder trabalhar. E aí, naturalmente, já que eu sei qual processo está entrando, qual processo está saindo, como que isso é feito, existe uma tabela de controle desses processos. E o que que tem nessa tabela no geral? Então existe os registros, né, desse processo, existe o contador de programa, que é o Program Counter, que nós estávamos falando agora há pouco, a PSW, que é essa palavra de estado, a pilha, o estado que está rodando, a pilha, a stack do processo, qual o estado que ele está, quer dizer, o estado que eu acabei de salvar, né, na hora que ele sai, qual o estado que eu salvei, ou o último estado que foi salvo, a prioridade desse processo, o seu ID, de identificação única dentro do sistema operacional, o ID do pai, né? No fork eu retorno 0 quando eu crio o processo filho, mas durante a execução do fork, uma das coisas que é preenchida na tabela é o PID do pai daquele processo. Então o filho consegue acessar o processo pai. Quais são os parâmetros de escalamento, né? A identificação e assim por diante. O grupo, quais são os sinais que ele está aguardando e assim por diante. E aí existem algumas informações que o processo guarda, que aí se vocês forem olhar aqui, se vocês estiverem na versão 4 do livro, vocês vão perceber que está duplicado as entradas aqui, que é o ponteiro com a informação do segmento de texto, que é onde está o código, né, aquele desenho que nós temos feito aqui constantemente. Então, primeira informação é o ponteiro para essa área de código. A segunda informação é o ponteiro, na realidade, para o heap, e não para o código como está aqui. E a terceira informação é o ponteiro para o topo da pilha que está ali. Então, eu tenho uma para código, um ponteiro para heap e um ponteiro para pilha. E aí também, da mesma forma, eu guardo informações sobre gerenciamento de arquivos, né? Qual que é o diretório raiz, qual que é o meu diretório de trabalho. Quando nós escrevemos scripts, por exemplo, eu preciso fazer um tar para colocar os arquivos de um diretório dentro de um pacote. Mas eu não quero que o diretório entre junto. O que nós fazemos no geral? Mudamos o nosso diretório de trabalho para o diretório que precisa, onde os arquivos estão, fazemos o tar e depois nós voltamos, né? Então eu tenho esse controle diretório de trabalho e aí sucessivamente. E aí, para a gente, quando nós começamos a pensar nisso, então, nessa multiprogramação, nessa multitarefa, né, nesse processamento simultâneo, o que nós começamos a questionar? Qual que é o grau de multiprogramação que eu preciso ter? E aí nós precisamos separar isso, e inicialmente nós separamos isso em dois tipos de aplicação.
Existem aplicações que são CPU bound, ou seja, são aplicações que gastam mais processador do que entrada e saída. Então, normalmente eles vão gastar os 20 milissegundos de quanto e vão sair, vão voltar, mais 20 milissegundos de quanto, vão sair e voltar. E existem aplicações I/O bound, que normalmente fazem muita operação de entrada e saída. Quando nós olhamos um sistema em que 80% das aplicações são I/O bound, o que nós vamos perceber? Que nós vamos atingir o uso razoável do sistema da CPU de 80%, com uma quantidade mais elevada de processo na memória, do que se eu comparar isso com uma solução, com um ambiente, perdão, em que 20% das aplicações são de I/O bound, ou seja, 80% são CPU bound. Então, quanto mais aplicações CPU bound eu tenho, mais fácil, com menos processo na memória, eu consigo consumir o processador como um todo. E quando nós temos um sistema, então, com 50%, quer dizer, híbrido, né? Nós vamos perceber que nós vamos conseguir atingir esse limite no intermediário entre uma coisa, entre um e outro, né? Mais ou menos. Então, tudo depende, o meu grau de multiprogramação, tudo depende do tipo de sistema operacional que eu estou implementando. Se é um sistema operacional de uso geral, por exemplo, naturalmente eu não vou ter esse controle se os processos são mais CPU bound ou são mais I/O bound. Nós temos memory intensive, network intensive, né? São várias classificações. Então fica mais difícil de controlar isso. Quando nós temos um sistema, por exemplo, de batch, eu sei que aquilo ali é mais CPU bound, por exemplo. Ou se é um sistema que está trabalhando com gravação, fita, backup, eu sei que é mais I/O bound. Se são processamento de cálculos, eu vou ter mais CPU bound. E aí eu posso ir ajustando dentro do sistema operacional qual que é o nível de multiprogramação que eu preciso. Lembrando que quanto mais multiprogramação, quer dizer, mais processo na memória, mais trabalho para gerenciar a memória eu tenho. Quanto menos processo, menos trabalho para gerenciar a memória eu tenho. Então eu preciso entrar ali, como nós vimos dito lá no começo, numa forma de gerenciar esse hardware para que ele consuma, trabalhe o máximo possível. Então esse vídeo eu vou encerrar ele por aqui, porque nós iniciaremos na sequência o assunto de threads, né? Que é basicamente você adicionar ao processo mais de uma linha de execução. Até o próximo vídeo.